E agora, vamos abrir a nossa Bíblia, na Epístola aos Hebreus. Quero ler os 2 primeiros versículos do capítulo 12. Hebreus 12, de 1 a 2. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, está sentado à direita do trono de Deus. Vamos orar. Pai, cuja presença nos encontramos neste lindo lugar que o Senhor nos preparou. Agora prepara o nosso coração para receber de Ti a palavra para a nossa vida, que a nossa alma necessita. Fala conosco, Senhor, através da Tua santa palavra. E este Teu pequeno servo que fala contigo, que ele seja apenas instrumento nas Tuas mãos, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. A vergonha da cruz. Meus irmãos, as gerações passadas, as mais antigas, tiveram uma educação familiar, uma educação formal diferente desta geração. Eu me lembro que eu fui ensinado em casa a respeitar e a obedecer os mais velhos. Eu fui ensinado, por exemplo, a pedir a bênção aos mais velhos. Não precisava nem ser da família. Bastava ser um amigo da família que a gente tinha que pedir a bênção. A bênção, né? E fui ensinado assim. Eu fui ensinado a respeitar os nossos professores. Os professores eram autoridade sobre nós. Eu me lembro do dia em que minha mãe foi ao colégio onde eu estudava, no grupo escolar Padre Antônio Vieira, no Anil, e ela chamou a minha professora e disse: está vendo aquele menininho ali? Cobre dele, exija dele. E se ele sair da linha, pode discipliná-lo. Era assim antigamente. Eu não cheguei a sofrer os maus tratos da palmatória, mas a geração que veio antes de mim sofreu. Muita gente apanhou de palmatória porque errava as contas de tabuada, de multiplicação. Muita gente, eu não passei por isso. Mas se eu pedir para levantar a mão aqui, alguém que passou, com certeza vai ter gente aqui que apanhou de palmatória porque errava a conta, a tabuada na escola. Então nós passamos por essa geração de respeitar as pessoas mais velhas. A geração de hoje é diferente. Nós tivemos uma geração que nós nos envergonhávamos de humilhações, né? Para nós, uma repreensão pública era muito mais doída do que uma surra. E os nossos pais olhavam para nós, bastava um olhar, a gente já sabia que o negócio não ia ficar bom. Quando meu pai ou a minha mãe me chamava pelo meu nome completo, eu já sabia o que ia acontecer. Hamilton da Cunha Rocha, eu já sabia que eu ia entrar na taca. E eu entrei na taca muitas vezes. E, para desespero dos psicólogos modernos, eu não fiquei traumatizado, eu não sou um neurótico, eu não sou um esquizofrênico, nunca em minha vida tomei remédio para dormir. Eu acredito que eu sou uma pessoa razoavelmente normal. Não tenho trauma dos meus pais, da minha mãe,
que teve que me surrar muitas vezes por causa da minha indisciplina. Não, ao contrário. Nós fomos uma geração que tínhamos vergonha. Que um olhar, que uma repreensão nos envergonhava. Nós ficávamos ruborizados. Mas hoje parece que as pessoas perderam a vergonha. E eu trago essa palavra para dizer que, estudando a palavra de Deus, por exemplo, eu encontro situações em que algumas pessoas ficaram envergonhadas. Por exemplo, hoje pela manhã, às 4 horas da manhã, eu estava meditando e encontrei a história de Abimeleque. Abimeleque foi um israelita que, para ocupar o trono, ele tinha 70 irmãos e ele matou os 70. Aliás, 70 não, 71. Um sobreviveu, Jotão. E Jotão, que sobreviveu, amaldiçoou as pessoas que apoiaram seu irmão Abimeleque. E Abimeleque, então, para ocupar o trono, para ser líder do povo de Israel, matou 70 dos seus irmãos. E a maldição caiu sobre ele, sim, porque um dia ele foi tomar uma torre e uma mulher que estava em cima da torre pegou uma pedra de moinho e jogou em Abimeleque, e essa pedra fraturou o crânio. Se disséssemos hoje, tivesse que perguntar a um médico, ele diria assim, ele teve traumatismo crânioencefálico. A mulher pegou uma pedra de moinho e jogou e atingiu Abimeleque. E ele então pediu que o escudeiro dele o matasse, porque seria vergonhoso para ele morrer através de uma mulher. Uma mulher me matou. Então ele pediu que o escudeiro enfiasse a espada nele, e o escudeiro obedeceu, matou Abimeleque. Há uma história semelhante com o rei Saul. O rei Saul fez tanta bobagem, o Senhor tirou o reino dele. Ele chegou até a consultar uma médium, e depois de fazer tanta bobagem, o Senhor resolveu tirar Saul da história, do caminho. Então ele, em uma batalha, perdeu os seus 3 filhos, Jonatas, um deles. E ele fugiu, e os filisteus, os arqueiros filisteus, atingiram Saul, e ele ficou gravemente ferido. Ele pediu que o escudeiro dele o matasse, porque ele não queria morrer, era vergonhoso para ele, o rei Saul, morrer nas mãos dos filisteus. O escudeiro se recusou. Ele temeu ao Senhor, ele não iria fazer isso com o rei. Então Saul jogou-se contra a sua própria espada, porque era vergonhoso para ele morrer nas mãos dos filisteus. Há pessoas na história que tinham vergonha. Há pessoas na história que preferiam tomar certas atitudes por vergonha. E lendo a história do Salvador, nos diz a Bíblia que o Senhor Jesus passou muitas vezes por muitas vergonhas. Aliás, antes de entrar na história do Salvador, eu me lembro de uma frase de Rui Barbosa, que é muito atual hoje. Rui Barbosa disse: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa estava certo. Hoje um homem de bem sente até vergonha de ser honesto, porque os maus prosperam. Os maus prosperam. Mas eu queria que nesta noite nós pensássemos a respeito daquele texto do escritor aos Hebreus, que diz a respeito de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu.
Qual foi a vergonha do Salvador? Meus queridos irmãos, o nosso Senhor foi um homem desprezado. Olha, se você já foi desprezado, já foi rejeitado em algum momento na sua vida, alguém lhe deu um fora, você foi falar namoro a uma menina, achava que estava no papo, ela lhe deu um fora, que vergonha. Pelo menos antigamente a gente sentia vergonha, hoje não, é a cara mais limpa. A gente passa logo para outra, né? A galera de hoje é assim, eu vou ficar com a outra, ela não quer nada, eu vou ficar com a outra. Eu tenho que me atualizar com esses termos mais jovens de hoje, dos jovens de hoje. Então Jesus foi desprezado. O profeta Isaías diz a respeito dele que ele foi desprezado, rejeitado pelos homens. Homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e nós não lhe demos nenhuma importância. O Filho de Deus, o Salvador do mundo, foi desprezado, foi rejeitado pelos homens. Os homens não deram a menor importância. Tem gente hoje que anda atrás de ser importante, né? Como eu quero ser importante, como eu quero ser lembrado, como eu quero ser honrado, como eu quero receber as honrarias. Eu luto por aquela posição, eu luto por aquele cargo, eu quero ser eleito para isso, eu quero ser importante. O desejo de ser importante é uma coisa, é uma característica do homem moderno. Mas a Bíblia diz a respeito de Jesus que os homens não lhe deram nenhuma importância. Ele era desprezado, ele foi rejeitado pelos homens. O apóstolo João, no capítulo 1 do seu evangelho, diz que Jesus veio para o que era seu, ele veio para os judeus, ele veio para o seu povo, ele veio para o que era seu, mas os seus o desprezaram, os seus o rejeitaram. Os judeus rejeitaram a Jesus, os judeus desprezaram Jesus. Mas olha que coisa linda que o evangelho nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Eu não sou judeu, e a Bíblia diz que Jesus veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Mas aqueles que não eram judeus, como eu e como você, e que recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que Ele nos deu o direito, a prerrogativa de sermos feitos filhos de Deus. Os judeus desprezaram, mas nós não desprezamos, nós não rejeitamos o Senhor. Quando Jesus foi preso, foi levado a julgamento, tiveram que escolher entre dois homens. Jesus, o imaculado, puro, nenhum dolo achou-se em sua boca, nunca cometeu um pecado. Do outro lado, Barrabás. E aí as pessoas escolheram Barrabás. Até hoje é assim. As pessoas vivem escolhendo Barrabás, vivem desprezando Jesus. Jesus veio para nos salvar, para nos buscar, para nos redimir dos nossos pecados, para nos resgatar da nossa maneira de viver. E nós escolhemos o mundo, nós escolhemos viver distante de Deus, deixando de usufruir, deixando de aproveitar os momentos mais lindos da vida, porque a experiência mais linda da vida, meus irmãos, é andar com Deus, é ter paz com Deus. Quando nós andamos com Deus, quando nós temos paz com Deus, quando nós temos comunhão com Deus, é a experiência mais linda, mais encantadora. Os irmãos não fazem ideia, vocês não fazem ideia da alegria que o crente tem de poder andar com Jesus e de servir a Jesus. Experimente, tenha essa experiência. Eu quero servir a Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero conhecê-lo mais. Mas Jesus sofreu humilhação. A Bíblia diz que ele foi contado entre os malfeitores. Ele foi crucificado no meio de dois ladrões. A Bíblia diz que designaram uma sepultura com os perversos. Veja só, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, foi acusado de blasfêmia. Blasfêmia de quê? Se ele era o próprio Deus, como é que ele poderia blasfemar de si mesmo?
Ele foi acusado de sedição, ele foi acusado de ser contra César, de se levantar contra César, mas ele era maior do que César. Este mundo foi criado por ele, e nos diz a Bíblia que tudo que está aqui foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que crime então seria este de sedição, de blasfêmia? Quando Jesus estava lá na cruz, a Bíblia nos diz que os 2 ladrões zombavam dele e diziam impropérios. E a multidão passava por perto da cruz e zombava dele e dizia assim: ah, tu que destróis o templo e que diz que em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Os ladrões disseram: salva-te a ti mesmo e a nós também. Zombaram do seu sacerdócio, zombaram da sua oração. Lá na cruz ele disse: Eli, Eli, lama sabactani. E eles disseram assim: ele está clamando por Elias. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Zombaram da sua intercessão, zombaram do seu sacerdócio. Ele foi insultado. Ele sofreu dores físicas, ele foi agredido, e finalmente ele foi crucificado. Todas as ilustrações que nós temos, os quadros a respeito de Jesus na cruz, ele sempre está coberto, né? Tem uma tanguinha ali, tem um paninho cobrindo. Mas é claro que não vai se pintar Jesus totalmente despido na cruz, não é? Mas Jesus foi despido na cruz. A sua nudez foi exposta. Ele sofreu vergonha, humilhação. As dores lancinantes que ele sofreu doeram bem menos do que a vergonha que ele passou. Mas olha o que diz o escritor aos Hebreus: que Jesus, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha que sofreu. Já parou para pensar nisso? Jesus, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha que sofreu. E eu pergunto: que alegria era essa? Você pode imaginar Jesus lá na cruz, braços abertos, cravos nas mãos e pés, uma coroa de espinhos ferindo a sua fronte, a fonte macerada de Cristo. E lá na cruz ele imaginando, ele pensando: eu estou fazendo isso por causa da alegria que eu terei. O profeta Isaías diz a respeito disso: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O profeta previu: este homem justo, o cordeiro que foi levado ao matadouro, a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Aí vem o escritor aos Hebreus e diz que por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Que alegria era essa? De saber que um dia você seria salvo por ele. De saber que um dia o seu povo seria um grande povo. Um povo lavado pelo sangue dele. Um povo nobre, uma elite, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aquele povo que antes não era povo, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora é povo de Deus, mas agora alcançou misericórdia, por causa da alegria de olhar para o século 21, para a cidade de São Luís do Maranhão, e fitar seus olhos lá no seu Google, ele desce, olha lá de cima e vê esse povo numa noite chuvosa, fria, porque em São Luís 25 graus está nevando para os maranhenses. A gente já traz cobertor para a igreja, porque está frio. Então, naquela noite fria, chuvosa,
o Senhor olhou para o seu povo, para a sua igreja, e Ele se alegrou em contemplar vidas que Ele salvou pelo seu precioso sangue. Por causa desta alegria, Ele suportou a cruz. Por causa dessa alegria, Ele sofreu humilhação. Por causa dessa alegria, Ele sofreu as dores lancinantes. Por causa dessa alegria, ele sofreu insultos. Por minha causa, por sua causa, mas valeu a pena. Porque antes, nós éramos ovelhas sem pastor. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E por causa de Jesus é que estamos aqui. Por causa de Jesus nós nos constituímos igreja. Por causa de Jesus nós somos Igreja Batista do Calhau. Por causa de Jesus nós nos reunimos neste lugar para glorificar seu nome. Por causa de Jesus este templo foi erigido. Foi por causa de Jesus. Então Jesus olhou para o fruto do seu penoso trabalho, ficou satisfeito. Jesus suportou a cruz por causa da alegria de ver você salvo, você e eu. Antes estávamos destinados ao inferno, mas nós ouvimos a mensagem do Evangelho e nós entregamos a nossa vida a Jesus. Valeu a pena. Se Jesus estivesse aqui hoje e o repórter viesse para entrevistá-lo e perguntasse a ele, valeu a pena? Ele diria, valeu. Valeu a pena contemplar as ovelhas que não eram do meu redil, que não eram do meu aprisco e que eu salvei pelo meu precioso sangue. E é por isso que numa noite como esta, nós podemos nos reunir em torno da ceia que Ele instituiu e pensar e agradecer a Deus o sacrifício que Ele fez por nós na pessoa de Jesus. É isso que deve nos constranger. É isso que nos deve causar vergonha. Que Jesus morreu por mim, para que eu tenha vergonha de andar de acordo com o que Ele quer que eu faça. Eu preciso me envergonhar dos meus erros cometidos e deixar os meus caminhos maus e voltar para o caminho correto. Eu preciso sentir vergonha. Hoje os crentes têm vergonha quando a gente fala em dízimo. Hoje os crentes têm vergonha de colocarmos o nome dos dizimistas num quadro de avisos da igreja. Isso nos constrange. Os crentes de hoje têm vergonha de que seu nome esteja lá e o valor do seu dízimo. Isso nos constrange. Sabe o que é que tem que nos constranger? É o amor de Cristo por nós. Por isso que Paulo disse, o amor de Cristo nos constrange. O que tem que nos constranger, o que nos tem que causar vergonha, é a minha vida incompatível com o Evangelho. Porque Jesus morreu por mim, suportou a cruz, por causa da alegria de me ver salvo, redimido por Ele. Pense nisso hoje à noite. E hoje à noite, você tem a oportunidade de voltar-se para Ele. E de dizer, Senhor, eu sou um pecador penitente. Eu sou um pecador arrependido. Eu tenho me afastado de Ti. Eu tenho perdido a fé em Ti. Eu tenho me decepcionado com tanta coisa. Você pode se decepcionar com a igreja, você pode se decepcionar com os pastores, você pode se decepcionar com a liderança, mas você não pode se decepcionar com Jesus, porque Ele suportou a cruz, desprezando a afronta que sofreu e está sentado à direita de Deus. Você pergunta, pastor, o que é que eu preciso fazer? Entregue a sua vida a Jesus.
O que é que eu preciso fazer? Consagre sua vida a Jesus. O que é que eu preciso fazer? Retorne para Jesus. Integre-se no seu reino, na sua causa, na sua igreja. Amém?